dessa época que você era criança para cá, para quem não conhece o mercado agro, acha que é só plantar, colher e acabou. Mas o que tem de tecnologia embutida para combater praga, para poder deixar a coisa mais eficiente, para a terra não perder valor e a capacidade de plantar ao longo do tempo é gigante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da expansão. Bom, primeiro assim, acho que seguindo um pouco da tua história, né? Como é que você entrou, etc. E depois eu quero que você fale da expansão e da tecnologia embutida para chegar nessa, não vou dizer perfeição, mas nessa maravilha que nós temos hoje no agro. Tio, eu vou começar falando assim, o grande salto tecnológico, nós temos diversos hoje em dia, tem drone, agricultura biológica, um monte de coisa legal, mas o grande salto mais importante para a humanidade foi o chamado da Revolução Verde dos anos 60, que teve um cara, um agrônomo chamado Norman Borlaug, que ele conseguiu decifrar o código, né, de como fazer solos ruins se tornarem produtivos. Ó, que legal. Então isso se aplica... legal, Qual o nome dele, desculpa? Norman Borlaug. Norman Borlaug. Isso, para o cerrado brasileiro, foi revolucionário. O que é o cerrado brasileiro? São solos pobres, por assim dizer, né? Eles têm um teor de alumínio que é tóxico para as plantas muito alto. E do alumínio, então, vamos lembrar na química lá, tem radicaizinhos negativos, um monte de iozinho que a planta toxica e não vai. Então joga calcário, que é uma coisa barata, simples, que tem disponível em diversos lugares, que neutraliza esse íon de alumínio que está no solo. Olha que legal. Então é uma coisa simples que o cara veio com química, aplicação... A prática de tecnologia... Década de 60, isso. Final da década de 60. Então ele conseguiu revolucionar, tornar milhões de hectares de terra do Brasil que eram não produtivas, sem valor, de altíssima produtividade. Então o que eu comentei agora, desse exemplo de Uberaba-Uberlândia, que foi nos anos 70, a tecnologia estava entrando, né, onde você pegou solos que literalmente não valiam nada para ser solos hoje de altíssima produtividade e caríssimos. Por quê? Com tecnologia você sabe como tirar valor, Perfeito. Você colocar capital e tirar um retorno altíssimo daquele capital a partir dessa tecnologia. Bom, isso foi a grande revolução verde dos anos 60. Depois, aí para cá, tivemos a parte genética de sementes. Vamos lembrar que aí na década de 80, 90, deu aquele boom de biotecnologia. Onde verdade, isso eu lembro. Exato, onde o mundo começou a entender o DNA, como é que quebra, como é que modifica, modificação genética, que hoje em dia é muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais barata, com a edição genética, que é uma coisa que está mais comum nos últimos 2, 3 anos, CRISPR, entra um monte de coisas no mundo novo que estamos entrando legal agora. Demais. Mas nos anos 90, quando se começou a tecnologia dos transgênicos também. Ou seja, conseguimos acelerar em muito o melhoramento genético, que antes era feito na base de tentativa e erro, na base de multiplicação, que sempre leva um tempo natural da planta, do organismo de crescer, entrar em idade reprodutiva, reproduzir, ter semente, plantar de novo, escolher qual que é melhor. Então conseguimos antecipar muito esse período. Então, se me perguntar em tecnologia, nesses últimos 50 anos, que é a época que a agricultura brasileira se transformou, diria que são esses dois os grandes saltos. A utilização, a capacidade de converter solos fracos em produtivos e altamente produtivos. Segundo, depois melhoria genética. Agora, mais recentemente, como o tio bem trouxe aí, entramos num mundo novo, onde muitas vezes estão agora substituindo moléculas desenvolvidas de agroquímicos, né, de defensivos agrícolas, convertendo isso agora em biológico, que baixa o custo, é menos potencial de dano para a saúde, Perfeito. Um monte de vantagem, muitas vezes produzido na própria propriedade. Outra coisa que cada vez se controla mais, por exemplo, inoculante de soja, que quem é do ramo conhece bastante, aqui no Brasil se usa há muito tempo, em partes do mundo não se usa, que o que é? É colocar, envolver a soja antes de plantar com uma camadinha de bactérias que elas, ao estar no solo, vão ajudar a própria planta a absorver mais nitrogênio do solo. Então, coisa assim, melhorias, às vezes pequenos incrementos, mas somando tudo,